Oi, gente! E não é que vai ter Oi, gente no YouTube? Estamos aqui, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar inaugurando esse canal. É um lugar onde a gente vai poder falar sobre temas de infectologia e temas de saúde de uma forma geral, de uma maneira muito mais abrangente, mais completa e mais fácil da gente compartilhar uns com os outros. E a gente começa então esse vídeo, apesar da gente poder falar sobre vários temas, a gente ainda está lutando contra a questão da Covid, né? Então a gente começa falando sobre uma pergunta que vocês têm me feito com certa frequência, mas eu estava esperando que a gente tivesse esse espaço para poder falar com mais tranquilidade sobre o assunto, que é a tal da subvariante da Omicron, chamada BA2. Tanto nome, tanta sigla, que história é essa, Luana? Me ajuda. Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Para entender isso, eu preciso lembrar o que é um vírus selvagem, né? Que é um termo que a gente usa, que vocês têm ouvido bastante falar e lido muito nos textos que tem por aí sobre o assunto. Vírus selvagem é aquele que começa, é aquele que primeiro foi identificado, é aquele que ainda não teve tempo de se mutar em coisas que a gente tenha percebido. Isso é o mais correto da gente identificar dessa forma. Então, o vírus selvagem é aquele que primeiro apareceu lá atrás, quando a gente começou a entender ou a descobrir o que era a Covid, quando ela começou a aparecer para a gente. De lá para cá, e isso vocês já sabem, esse é um vírus com uma capacidade enorme de se modificar. Primeiro, ele se multiplica com muita facilidade e toda vez que ele se multiplica, ele muda um pedacinho dele. E essa mudançazinha pequena que ele faz pode ir se acumulando até tornar esse vírus selvagem uma coisa um pouco diferente. A cada mudança dessa a gente chama de mutação. E essas mudanças que vão se acumulando, essas mutações que vão se acumulando e que vão fazendo com que ele se torne um pouco diferente, suficientemente diferente para não ser mais reconhecido como um vírus selvagem, a gente chama de variante. Muito bem. Variante a gente já teve um monte. Já teve alfa, beta, a gente já teve a gama, a gente já teve a delta e agora a gente está na onda da Omicron. Muito bem. A gente está passando por isso agora. Mas não é isso, né? Não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é o que é uma subvariante e que história é essa de BA2, né? Que confusão é essa? Então é isso aí. Antes que esse vírus mute o suficiente para ser uma nova variante, ele vai se modificando aos pouquinhos e pode ir criando o que a gente chama de subvariante. O que é isso? Ele está meio que no meio do caminho. Ele é a Omicron ainda, mas com características um pouco diferentes daquela Omicron original, não suficientes para serem uma nova variante, receberem uma outra letra, mas um pouquinho diferente daquilo que tinha aparecido. E aí, dentre essas variantes, essas subvariantes que a gente tem prestado atenção, a gente está prestando atenção em três especificamente: BA1.1, BA2 e BA3. E por que é que a gente presta atenção nessas subvariantes? Por que elas chamam a atenção? Porque a gente está sempre de olho naquelas que podem trazer maior transmissibilidade ou doença mais grave, que para nossa circunstância é sempre uma situação de perigo. Então, essas são aquelas que a gente fica de olho, que a gente fica prestando atenção. E entre essas três que eu citei, BA1.1, BA2 e BA3, a BA2 tem se mostrado aquela que merece maior atenção da gente, e eu vou explicar qual é a razão. Primeiro, tem um mito de que a Omicron é uma variante mais leve. Ah, tá tudo certo, é um presente, é uma... Não é bem assim. Primeiro que a gente pode até dizer que ela é um pouco mais leve, mas um pouco mais leve em comparação às anteriores, número 1, principalmente a delta e a gama, que trouxeram muitos problemas para o mundo inteiro, mas também a gente não consegue dizer que esse mais leve é intrínseco dela, quer dizer, essa subvariante... essa variante, a Omicron, é mais leve porque ela é mais leve mesmo, ou porque ela simplesmente pegou uma população mais protegida, que parece ser o caso mais claro para todo mundo. Muito bem, então a Omicron, na verdade, dependendo de quem ela pega, se você está protegido ou se você não está,
No nosso caso, se você tem um esquema vacinal completo até o momento ou se você está insuficientemente vacinado, você deve ter um quadro diferente da Ômicron. Para essas pessoas não vacinadas ou insuficientemente vacinadas, a Ômicron pode ser muito grave, inclusive letal, que é o que a gente está observando no Brasil e no resto do mundo. Mas tá bem, então essa é a Ômicron, teoricamente um pouco mais leve porque lida com uma população mais protegida. Qual é o problema da BA2? É que ela não parece, pelo menos em laboratório, ser tão leve assim. Os vírus, quando eles vão entrar nas nossas células, eu lembro a vocês, todo vírus é um parasita intracelular. O que é isso? Ele precisa estar dentro de uma célula para que ele exista, para que ele consiga se multiplicar, para que ele dê continuidade ao seu ciclo de crescimento. Se ele estiver fora da célula, ele não significa nada, mas se ele estiver dentro da célula, ele consegue dar andamento ao seu ciclo biológico, porque ele usa o maquinário da célula. Para ele entrar na célula, ele precisa do que a gente chama de receptor. É como se fosse uma fechadura para essa chave que o vírus tem na sua parte externa. Ele tem essas chavinhas, se ele conseguir encaixar numa fechadura da parte externa de uma célula, ele vai conseguir abrir um caminho para entrar. É isso. Então, se a gente pensar nessa história e tentar entender as diferenças entre a Ômicron e a BA2, a sua subvariante, a gente vai ver que essa é uma das circunstâncias que podem levar a um quadro um pouco mais grave da BA2, que é o seguinte: a Ômicron parece que tem chave para fechaduras que estão mais frequentemente localizadas no trato aéreo superior, na via aérea superior, nariz, garganta, diferente da subvariante BA2, que parece ter os seus receptores mais interessantes, essas fechaduras mais específicas no trato inferior, quer dizer, nos pulmões. E aí a gente volta então para aquela ameaça que a gente viu em outras variantes de ter mais quadros de pneumonia, mais quadros graves respiratórios relacionados à Covid. A gente ainda está tentando entender como é que isso na prática, na vida real, funciona fora do laboratório. Mas essa é uma das coisas que a gente precisa ficar atento. A outra coisa não é a gravidade, é a transmissibilidade, porque qual é o problema da Ômicron que a subvariante BA2 também tem? Ela consegue escapar com mais facilidade do nosso sistema imunológico, seja ele treinado pela doença ou pela vacina. Quer dizer, ele consegue escapar, ele consegue enganar um pouco melhor o nosso sistema imunológico, mesmo que você tenha tido Covid ou você tenha sido vacinado. Qual é a grande vantagem, né? A boa notícia dessa história é que as vacinas continuam protegendo contra casos graves muito mais fortemente do que infecções naturais. Fora que a vacinação impede que você tenha um quadro grave sem a necessidade de você ter tido a doença, se submeter ao vírus propriamente dito. Porque se submeter ao vírus significa uma grande roleta russa. Você não sabe se você vai evoluir mal agudamente e você não sabe se você vai ter um quadro mais prolongado com relação à Covid, que pode causar grandes problemas para você, tanto num curto quanto num período mais longo. Então é isso. Essa subvariante BA2 que está botando medo em muita gente, ela precisa ser compreendida no final das contas no seguinte sentido: ela parece ser mais transmissível, ela provavelmente vai substituir a Ômicron como a gente conhecia quando aconteceu. Ela provavelmente vai substituir essa Ômicron, é possível que ela cause algumas novas ondas em outros lugares, a gente precisa entender como é que ela vai se comportar por aqui. E terceiro, é possível que ela traga um quadro de maior gravidade. E nessa possibilidade de trazer um quadro de maior gravidade, as vacinas têm cada vez mais um papel preponderante na sua proteção. Agora, uma informaçãozinha por último. Tem muita gente achando que precisa esperar vacinas novas, adaptadas para Ômicron, para que, enfim, você se vacine de novo e esteja protegido contra essa variante e as suas subvariantes. Bom, tem muita gente tentando desenvolver vacinas mais específicas para Ômicron, mas até esse momento
hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, essas vacinas adaptadas não estão se mostrando mais interessantes do que as vacinas que a gente já tem. Ou seja, se você tem aí a opção, a possibilidade de se vacinar, vacine-se o quanto antes, porque a sua proteção contra todas as variantes que a gente tem até o momento, contra casos graves, hospitalizações e óbitos decorrentes da Covid, essa é a grande ferramenta que você tem, que a gente tem para se proteger disso tudo, tá bom? É isso. Beijo para vocês, se inscrevam no canal, agora eu aprendi a fazer isso, hein? Inscreva-se no canal, ative as notificações, o tal do sininho, vocês estão mais acostumados que eu, e a gente vai se vendo daqui a pouquinho em breve, tá? Beijo para vocês.